Olá, agora nós vamos para mais uma etapa do Learning About Back4App. Agora nós estamos no momento de acessar os nossos dados de gênero, que a gente já estudou sobre a tabela. Podemos apenas relembrar aqui, a gente vai trabalhar nessa tabela aqui, ó. Ela vai ser a que a gente vai trabalhar nela, porque as demais vão ser iguais. Então a gente vai concentrar bastante coisa nessa tabela e as demais a gente só repete. Agora nós vamos colocar os dados em Gemini. A gente vai trabalhar um pouco com dados em string, booleano, número, datatime e array nessas funções que estão aqui, ó. Adicionar todos, adicionar um, atualizar, deletar um atributo ou uma coluna, deletar uma linha toda ou um objeto e remover todas as tabelas, todos os objetos daquela classe ou todas as linhas daquela tabela. Vamos atualizar os arrays, individual ou com atualização sem verificar se tem outro lá dentro. Atualização única ou atualização de todos. Fazer o incremento, um campo numérico, o incremento ou decremento desse campo numérico. E para isso a gente vai precisar de criar alguns bastante arquivos nessa etapa. E essa etapa vai ser a maior delas, porque as demais vai ser repetitiva, a gente vai apenas copiando e estruturando. Vamos então agora trabalhar um pouco nessa parte aqui, o que é conhecer os campos de string. Se eu estou na tabela gênero aqui, no meu database, eu posso vir aqui e esconder esses campos que eu não tenho interesse. Se eu criar uma linha aqui, ó, eu posso adicionar ela, que ela vai adicionar toda como undefined, ou seja, nenhum dos campos foram definidos. Se eu clicar em um novo, eu posso vir aqui, ó, e colocar uma informação qualquer aqui, ok? O tipo booleano, true, false, o inteiro, coloco aqui 1, o datetime, ele sempre vai marcar o datetime em UTM, eu vou apenas marco aqui, ó, escolho uma data, hora diferente e preencho aqui. E o array, ele vai apenas me permitir colocar um array de dados. Dessa forma, assim, ó. Ok? Esse é o exemplo do que a gente vai utilizar. Porque eu digitei aqui, por que ele deu undefined? Porque ele não permite acessar dessa forma. Vocês viram eu colocando aqui, ó, eu coloquei como aspas simples, e ele não aceita, ele aceita aspas duplas. Ok? Então, ó, nesse caso aqui, né, eu estou fazendo um array de strings, ele aceita desse jeito. Se eu fizer um array de inteiros, aqui, ó, se eu fizer um array de inteiros, ele vai permitir também, ok? Então, essa é do tipo array. O array pode ser de qualquer coisa. Eu posso fazer um array também do tipo true, false, ok? Um array de booleanos. Então, eu posso também colocar isso. São basicamente os três tipos que a gente vai utilizar. Um array de string, de booleanos e de números. Mas a gente não vai... Aí, vamos acessar aqui, né? Vamos criar esses dois aqui dentro do próprio database. Eu posso manipular os dados aqui e na aplicação. Só que agora a gente vai fazer tudo isso via a aplicação. Estou deletando essas duas linhas que eu fiz aqui e eu vou fazer tudo isso via a aplicação. Então, para eu fazer isso, eu vou precisar de... Já manipulei os campos, vou precisar de colocar alguns... Eu vou criar alguns arquivos. E esses arquivos vão me permitir gerenciar a adição de alguns campos e tudo mais, ok? Então, bora codar. Tá aqui, eu já parei a aplicação na última vez, tá tudo do jeito como estava. Eu posso fechar aqui, fechar aqui. Bom, agora vamos seguir aqui o meu roteiro para a gente não perder muito tempo. Bom, a primeira ação que eu vou fazer aqui na aplicação vai ser aqui na aplicação. Ó. Depois que eu inicializei, eu vou chamar um método chamado Genry, ou seja, é a minha página onde eu vou fazer todas as inserções e gerenciamentos. Agora, essa página,
essa página ela vai estar dentro de uma estrutura que eu já comecei a criar aqui. Então, ó, eu vou chamar essa estrutura de Presentation. Essa página está dentro da estrutura de Presentation e eu vou colocar isso dentro da tabela January. E dentro dessa pasta January, eu vou criar uma pasta chamada January Page.dart, ok? E a primeira coisa desse January Page.dart que eu estou criando aqui, ó, isso, o January Page. Desculpa, eu não vou criar uma classe, eu vou criar um método simples. January Page, eu vou criar um método simples para isso. Estou só seguindo o meu tutorial aqui para eu não ficar muito perdido, ok? Então, ó, eu vou precisar para isso criar uma classe chamada January Repository. Para gerenciar essa parte de repositório, para eu acessar ao Back4App. Mas aonde vai ficar esse repositório? Esse repositório vai ficar aqui dentro de data. Então, a minha estrutura está sendo Presentation, January Page. Aqui dentro de data, dentro de Back4App, eu vou criar uma pasta chamada Tables. E dentro dessas tabelas, uma das minhas tabelas vai ser a January, que é o gênero do meu autor. E dentro desse eu vou criar um January.repository. Repository.dart. Pronto. E dentro desse repository.dart eu vou criar essa classe January Repository. Dentro dessa classe é que eu vou criar os métodos para eu fazer a adição dos dados dentro do database, ok? Então eu vou linkar tudo isso aqui só para já ficar tudo verdinho, para não ter nenhum problema. January Page, salvei ali. Beleza. Ó, então aqui, ó, quando o app começar, ele vai inicializar e vai chamar o January Page. O que o January Page faz? Esse January Page ele vai chamar o repositório e esse repositório, a primeira ação desse repositório vai ser, no caso que eu já vou criar aqui de uma vez, vai ser adicionar um registro, um objeto lá. Então eu posso vir aqui, usando o próprio VS Code, criar esse método aqui, ok? Esse método adiciona, ele vai adicionar uma linha igual eu fiz aqui, só que isso vai ser feito via a aplicação. Aí eu vou criar agora a estrutura para fazer isso, ok? Eu dividi o projeto dessa forma para ficar mais fácil a gente gerenciar os arquivos em arquivos pequenos e que só fazem algumas coisas. É teoria de computação básica, né? Bom, para eu inserir esses dados dentro de um objeto do database do Back4App, eu poderia fazer uma chamada direta, só que eu vou passar toda essa ação por dentro de um objeto, de um modelo, de um model. Então eu vou precisar também criar aqui um model. Então vamos lá no core, aqui app core, eu vou criar a pasta models e dentro dessa pasta models eu vou criar o January.models, model.dart. Então, ó, esse January model.dart ele vai me permitir com que eu vou criar um modelo e esse modelo vai ser adicionado no Back4App. Por quê? Aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho o modelo. Então fica mais fácil eu trabalhar dentro da aplicação com o modelo e dentro do Back4App com a base de dados, ok? Então, ó, eu já vou colocar aqui, essa classe aqui, vai ser do tipo January Model, e esses são os campos dessa classe, que é o meu modelo. Então, eu vou usar aqui um recurso do VS Code, que é o Generate Data Class, que é muito bom,
E eu já vou apagar aqui uma parte que não nos interessa, que é essa parte de clonagem e tudo mais, para ele não precisar de me complicar ali algum detalhe próprio, no próprio Dart. Simplificando, eu vou ter apenas o constructor aqui, o construtor, o copy, que eu posso precisar, o map, to map, o from map, o JSON, from JSON e o toString, ok? Isso facilita bastante eu trabalhar. Essa é uma das extensões do VS Code que são muito boas. Então vamos lá. Como a gente já comentou, a tabela no database ela tem o campo Object ID, Type String, Type Boolean, Type Number, Type Data Time e Type Array. Agora, como eu vou inserir isso aqui dentro do banco de dados, eu vou trabalhar apenas com um modelo. Então, como eu já tenho esse modelo criado aqui, eu volto aqui no repository e crio esse modelo. Então, eu vou aqui, eu já tenho isso pronto aqui, né? Eu vou apenas aproveitar para evitar estar digitando muito de vocês, ok? Então, vamos lá. Olha, eu vou alimentar o modelo com o tipo string, tipo booleano, tipo número e o tipo data time, que é a data agora, e um array, simples. Agora, para que eu possa inserir isso dentro do Back4App, do database deles, eu preciso transformar esse meu modelo num parse server. É uma estrutura, um parse object. Esse parse object vai me permitir salvar esse parse object lá. Mas essa classe Genry entidade eu não tenho ainda, então eu vou criar essa classe Genry entidade aqui, ó. Aqui tem uma pasta chamada entity, porque eu terei várias entidades, eu vou ter a Genry entity, ok? Ponto Dart. Essa entidade ela vai me permitir transformar a entidade do banco de dados em um modelo e do modelo em parse server, que vai facilitar eu salvar a minha... fazer a transição entre o modelo e o objeto do banco de dados e o objeto do banco de dados e o modelo. Eu vou copiar essa parte dela aqui só para facilitar, vocês podem parar o vídeo aí e depois digitar. O que é essa parte aqui? Primeiro, é um campo estático com o nome da classe. Geralmente eu uso isso. O nome da classe é esse mesmo nome aqui, ó, ok? Agora, esses campos do banco de dados, esses campos que eu estou trabalhando aqui, eu coloco também esses campos como um estático privado, para que eu possa acessar eles aqui. Porque geralmente se eu mudar o nome do campo, eu tenho facilidade de mudar ele aqui. Mas também não tem necessidade, você pode também trabalhar com os campos direto. Então eu vou ter aqui dois métodos muito importantes, que é o método de... deixa eu só recuperar aqui do parse server e do models. E ele vai transformar do parse service para o modelo. Não é o que eu quero aqui não. Aqui eu quero aqui agora eu quero transformar do model para o parse server. Então vai ser esse método aqui, ó. Vai ser esse método de cá, ok? Do modelo para o parse server, ok? Mas como eu já vou precisar de resolver essa classe aqui completa, eu já vou criar a estrutura dela completa para ela já ficar pronta. Então vamos à primeira parte dela aqui, ó. Ó, como que eu resolvo isso aqui, ó? Eu pego o parse object. Então, o parse object, ele é um objeto do próprio parse server. Ele tem um atributo chamado object ID. Aí eu pego esse ID e jogo no modelo. O parse server, eu posso fazer um get desse campo tipo string, que é esse campo aqui, ó. No caso, essa string viria para cá, né? É a mesma coisa. Eu estou fazendo um getString aqui, ó. Eu estou pegando esse campo como string e atribuindo ao meu modelo. Então eu pego do parse object, do objeto do parser, e jogo dentro do meu modelo. Então esse ponto aqui é o ponto mais importante para a gente entender. O resto é só repetição disso.
é onde eu pego do meu passe serve e jogo no meu modelo. Trabalho na minha aplicação no meu modelo e logo embaixo aqui jogo do meu modelo para o passe serve. Então, eu vou... Aqui eu pego um booleano, que é do tipo boolean, eu pego o get number, eu pego o get date time e o lista. Como a lista é dinâmica, eu nem sei sempre o que está ali, eu preciso de fazer uma verificação se ela é nula e depois eu faço uma transformação. No meu caso aqui, essa string é toda, essa lista minha é toda string, mas ela poderia ser booleana e outros valores. Então eu faço essa estrutura aqui para que ele pegue dessa lista aqui e jogue aqui no meu modelo, ok? Então aqui eu estou pegando do passe serve, eu estou pegando todos os objetos e jogando no meu modelo. Agora vem a segunda parte, que é a parte do modelo para o passe server. Do modelo para o passe server. Então eu vou copiar aqui e já vou comentar com vocês. Depois vocês param o vídeo aí e podem fazer direitinho. Bom, então vamos lá. O que esse método faz dessa classe? Ele pega um modelo que eu já preenchi aqui, esse modelo, e transforma esse modelo num parse object. E esse parse object eu vou salvar ele aqui, ó. Então vamos lá. O que ele faz? Ele pega o Generic Entity, a classe, o parse object sempre tem que pegar o nome da classe como referência, ó, string class name, ele pega o nome da classe e cria um parse object. Se esse parse object tiver um ID, eu vou setar esse ID dele. Nesse meu caso aqui, ele não tem um ID. Como ele não tem o ID, ele não vai setar o ID. Se ele setar o ID, eu vou fazer um update. Se ele não setar o ID, eu faço um create. Como ele não tem ID, ele fica sem o parse object ID, porque o meu modelo não tem ID. Então, ó, se o type-string for nulo, se ele não for nulo, eu seto o type-string, que é só um link, né, para esse texto aqui. Eu faço um set do type-string jogando esse valor do modelo. Então, o set ele pega o quê? O key, que é, no caso, o nome da coluna e o valor. O nome da coluna e o valor. Então, ó, nome da coluna, valor. Nome da coluna, valor. Isso transforma do meu modelo para o meu parse object. E eu retorno esse parse object aqui. Então, finalizando essa etapa aqui, ó, eu vou pegar e... Aqui. Pronto. Então, agora, quando eu fizer parse object, que é do tipo parse object save, ele vai salvar esse objeto online, no database lá em cima. Só para finalizar aqui, ó, nessa que a gente vai utilizar depois, para a gente não precisar voltar mais aqui, eu vou precisar pegar um outro método dessa mesma classe, que é o toParse onSet. O que é onSet? OnSet é assim, ó, se eu criei uma linha e coloquei um valor aqui, por exemplo, ó, e eu venho aqui e deleto essa informação, ela é undefined. Para eu colocar isso aqui undefined, o parse serve usa um método chamado aqui, ó, o onSet, ou seja, não setar. Ele vai definir como onSet. O que eu faço? Eu pego o objet ID e a lista dos campos que eu quero setar. Aí eu pego o parser object, eu pego o nome da classe, crio um parser object. Esse parser object, eu vou setar o objeto, o ID dela. Se eu setei o ID dela, agora eu tenho o ID setado. Então eu faço um set de cada um. Ah, desculpa, eu me esqueci. Aqui, ó, eu faço um await. Isso, eu preciso consertar isso aqui, porque um set em si, ele é um await. Nesse caso, ele não retorna nenhum erro. Se o objeto tiver com o ID correto, essas coisas, ele não retorna nenhum erro. Então eu posso aqui, no caso, retornar um nulo aqui. Deixa eu só corrigir aqui para fins da minha aplicação aqui, ok? Salvando aqui para ficar igual a de vocês.
Pronto, está sincronizado. Bom, então ó, o toParse, um set, ele faz exatamente isso. Ele faz um set de cada um dos campos que eu defini aqui. No caso, como eu passei uma lista de campos, ele vai pegar cada campo e vai apagar o registro colocando como undefined, porque ele diz que é melhor utilizar esse atributo do que colocar ele como nulo. É a estrutura do Back4App, ok? Então agora essa classe entidade está pronta, a model está pronta, então o projeto está ficando um pouco mais simples de ser resolvido. Então, ó, acompanhando o fluxo aqui, a gente vai entender o que está acontecendo. Vamos revisar para a gente executar. A aplicação inicia, ela vai conectar, conector ela vai chamar o January Page, que é o gênero. Esse January Page vai chamar o repositório para adicionar alguma coisa. Como eu estou usando o Dart, eu estou fazendo as coisas aqui mais manuais, para não ter que criar muita interface, essas coisas, a gente pode colocar as coisas aqui de forma mais manual. Eu crio um modelo, coloco uma string, um booleano, um número, uma data e um array, e chamo o January Entity, ou seja, a entidade vai pegar de um model para um parser. Então ele vai me retornar o quê? Um parser object. Com esse parser object eu mando ele salvar. Então aqui, ó, se você observar aqui, deixa eu apagar esse registro aqui, esse objeto, né? Para ele dizer que não tem nenhum objeto. Então aqui, ó, não tem nenhum objeto salvo. Agora eu vou... deixa eu colocar... Não precisa colocar, não. Aliás, deixa eu só colocar alguns alertas aqui, porque vai facilitar para a gente acompanhar o que está acontecendo. Eu já tenho esses alertas prontos aqui. Deixa eu só colocar aqui, porque aí a gente já vai a cada etapa sabendo o que está acontecendo. Pronto, então ó, no construtor do repositório ele vai avisar, e quando eu chamar o método ele vai avisar. Fica mais fácil acompanhar o debug aqui. Então, se eu executar a aplicação, ele vai executar a aplicação e vai adicionar esse modelo para mim, fazendo todo o processo de transformação lá dentro. Olha lá, ó, ele conectou, ele acessou o January Repository e o January Repository adicionou esse objeto lá dentro. Como? Transformando o modelo em um objeto do tipo parser. E ele pegou esse objeto do tipo parser e salvou aqui. O uso desses arquivos bem pequenos e cada um faz uma coisa facilita muito. Então aqui eu posso vir aqui, ó, e voilá! Eu tenho os dados já inseridos dentro do database. Então vejam como que é fácil. Olha, conectei, vocês já viram na aula passada, a gente fez a conexão aqui, configurou as credenciais, veio cá, estabeleceu o health check, se está realmente tudo conectado direitinho. Aí eu vim e fiz apenas o quê? Falei, ó, eu posso encurtar tudo isso aqui, eu preencho um modelo, e esse modelo eu transformo esse modelo em uma estrutura de parse object. E esse parse object ele vai me retornar aqui, com tudo setado, eu vou e salvo ele lá no database. Como ele não tem object ID, ele não vai fazer update, ele faz o create. Agora, aqui ó, observem que se o type for diferente de nulo, por quê? Se ele for diferente de nulo, ele não vai sobrecarregar o parse object, porque ele envia para lá uma chamada de RESTful na API do parse server. Então, como esses campos são nulos, por exemplo, se tudo fosse nulo, só o texto não fosse, ele enviaria um parse object bem pequenininho. E isso ajuda muito na transferência de dados para do database, ok? Então, a gente já alimentou com um registro aqui. Bom, agora, na sequência, como eu adicionei eu vou fazer o quê? O update desse. Então, o update desse, eu já vou copiar direto aqui, para ficar mais simples. Ele vai pegar a mesma sequência. Ó, esse aqui é o update. É um método desse get repository. É um método simples, igual esse de cá, só que agora é o update. Eu vou criar um objeto, ok? Vou chamar esse aqui de 2, por exemplo, ou 1A, só para deixar padrão no que eu fiz aqui. Eu fiz alguns testes aqui, o now e a data e tal. E eu chamo o January Entity
para um parser, ele vai pegar esse objeto e vai transformar num parser object. E eu vou salvar ele. Só que esse aqui, ó, a característica dele é que ele tem um ID. Mas qual ID? Esse ID aqui, ó. Eu vou pegar esse ID aqui. Quando eu clico no campo e dou Ctrl C, o parser serve me faz copiar. É muito prático isso. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, eu posso comentar todos esses campos e apenas fazer a atualização de um registro só. Então, ó, como eu já tenho o update aqui, eu já vou fazer aqui o update aqui, ok? E vou comentar o adicionar. Por isso que eu estou usando o Dart. Ele é fácil, é rápido para você fazer as coisas, mesmo que seja manual aqui, mas você entende o fluxo de tudo que está acontecendo, ok? Então, se eu executar, acompanha aqui, ó. Esse é o January 01. Se eu executar aqui agora, como eu setei o Object ID, ele vai pegar esse campo do objeto, com esse texto, vai transformar em parser object através desse processo aqui, ó, os restantes são nulos, então ele não vai construir com eles. Vai setar apenas um atributo, que é no caso o type string, com esse valor e vai gerar o parser object. Com o parser object eu vou salvar aqui, ok? Então isso facilita muito o meu processo. Então, executando, agora ele vai executar aqui o meu update. Vamos lá. Bacana. Se ele fez o update, aqui ó, eu preciso sempre estar dando o refresh aqui para eu verificar. Olha lá, ó, vou lá, os demais campos permanecem, porque eu não enviei a atualização deles e o meu update foi realizado. E aí eu posso trabalhar com update com qualquer campo. Sempre lembrando de atualizar essa informação aqui, que é o Object ID, para com que eu faça a atualização, ok? Bom, então eu já tenho aqui o adicionar e o update. Já está funcionando, a gente já viu ele adicionando, agora vamos para os outros métodos aqui. Agora, o que facilita, né? A gente pode perceber disso aí, é o adicionar todos. Para esse adicionar todos, é mais um método do meu repositório. Para adicionar todos, eu preciso remover todos primeiro. É uma questão do que eu fiz aqui, ó. Então, esse remover todos, eu uso esse atributo aqui, ó. Desculpa, esse método aqui, ó. Eu estou copiando, que é bem mais fácil do que a gente ficar digitando e vocês digitando aí, ok? Então, ó, como que eu remove all? O adicionar all, ele vai adicionar todos, né? E começa para remover. Como é que ele remove? Remove, ele faz o seguinte. Ele pega o get, o January entity, que é a entidade, o nome da classe, que é essa classe aqui, January, e faz uma referência a um parser object dela. Essa referência, ele faz um get all, a gente vai ver isso depois, lá nas buscas. Ele busca todos os registros dela. E de todos esses registros, se a busca foi bem sucedida, ele vai ter um API response results. Esse results é uma lista de parser object. Esse parser object, eu vou deletando o objeto localmente e online. No caso localmente, porque você pode trabalhar com o Back4App também para armazenar dados locais, como se fosse um ShareCraft ou um Rave, alguma coisa assim. Mas a gente não vai usar essa abordagem não, mas ele permite também armazenar os dados localmente. Isso facilita muito, é muito poderoso esse gerenciamento de dados locais e remotos. Você pode salvar só local, salvar algumas coisas locais, depois colocar remoto. Mas ele não é do tipo offline first, não. Okay? Então ele deleta todos os registros aqui, removendo primeiro. Bom, depois que ele removeu, eu vou criar uma lista de objetos. Essa lista, de modelos. Essa lista de modelos eu vou colocar todos os meus models. Eu vou trabalhar sempre com 3, para ficar bem simples. E eu vou apenas pegar essa lista. Listando, correndo essa lista, eu transformo esses models em parser object. Esse parser object eu mando salvar, ok? Então eu vou fazer isso aqui. Isso aqui vai me permitir adicionar
vários dados ao mesmo tempo, para eu não ter que adicionar um a um. Opa, aqui não. Aqui, isso, ok? Se eu fizer isso aqui, ele vai me... Eu sempre coloquei um apontador aqui para ele saber me indicar onde eu estou. Então ele vai começar a adicionar, primeiro ele remove, depois ele adiciona, ok? Posso até modificar aqui, né? Primeiro ele remove, para depois ele adicionar. Então, se eu executar aqui, ó, esse registro que está aqui, ele vai ler todos eles e vai apagar um a um. Se eu executar aqui a aplicação, olha lá, ele vai me mostrar removendo, conectou. No caso do Flutter, quando ele conecta a primeira vez, as demais são bem mais simples. Olha lá, ó, ele está executando essa classe, eu coloquei aqui no construtor só para sinalizar, e está executando esses métodos aqui, remover e adicionar, ok? Então, volta aqui no database, se eu atualizar a tela, ele apagou aquele e criou outros, 1, 2, 3, eu coloquei valores aleatórios aqui para a gente ver, ok? Então, a gente já chegou aqui adicionando um, atualizando e adicionando vários, e removendo também. Agora, a gente vai... Bom... No delete, a gente viu que deleta aqui. Então, eu vou colocar apenas mais um método aqui, ó, caso eu queira fazer o delete de um objeto específico. Se eu quiser fazer o delete de um objeto específico, eu apenas informo o ID, aponto para a classe, configuro o Object ID e mando deletar. É basicamente a mesma estrutura do remove all, ok? Eu não vou testar ali não, mas a gente poderia testar. Agora eu vou passar para outro, que é esse onSet aqui, ó. Esse onSet aqui, ó, é bem interessante. Bom, o que o onSet faz? Ele vai pegar esse campo aqui, ó, por caso genre 1 desse objeto, que são 3 objetos. Tá vendo que ele não atualizou aqui, mesmo que eu atualizei aqui, não tem problema. Você vem aqui e atualiza aqui, que ele atualiza o dashboard completamente. E ele vai ver que tem 3 objetos ali, ok? O que o onSet faz? Ele recebe o objeto e o nome da coluna. Esse objeto e nome da coluna, o Object ID é para ele setar o parse object. Ele coloca aqui. E o onSet vai pegar o nome da coluna. Esse nome da coluna, ele vai pegar esse nome da coluna e vai apagar ela. Então, vamos usar esse onSet aqui. Vou deixar o delete aqui também. Só para a gente não perder a sequência, aí o delete a gente vai usar, por exemplo, esse aqui, ó. Não vamos utilizar ele agora, mas vamos utilizar o onSet dele, que vai ser a mesma coisa, ok? Comentando aqui. Agora, o onSet dele eu preciso do nome da coluna. Qual o nome da coluna? Geralmente eu uso apontar o nome da coluna. Ah, tá, desculpa. Nesse caso aqui não. Eu preciso realmente do nome da coluna que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui eu posso vir aqui e pegar aqui, ó. Essa é a coluna que eu vou trabalhar. Ah, não, desculpa. Para facilitar aqui, ó, eu vou alterar isso aqui, porque aí eu já padronizo isso de todos os meus objetos aqui, ó. Pronto, aqui quando eu for acessar, aqui eu não preciso, se eu mudar o nome do campo, opa, se eu mudar o nome do campo, eu já facilita eu pegar ele aqui. Isso, então ó, aqui eu estou pegando uma string, né? O nome do campo e esse é o ID que eu vou apagar. Então ele vai vir aqui, ó, nesse onSet e vai apagar esse atributo desse objeto. Nesse caso, esse de cá. Ó. Se eu atualizar aqui, vier no onSet, se eu executar, ele vai pegar desse objeto, nessa coluna TypeString, e vai fazer um onSet dela. Como ele já está mostrando aqui, vamos esperar executar. Olha lá, onSet. Olha lá, ok? Então, com isso eu posso também apagar uma informação. Como eu tenho o update aqui, ó, eu vou deixar um onSet apagado e o update aqui. Eu vou voltar esse valor aqui
Ah, cadê o update? O update é de quem? Eu fiz um... Ah, tá. Eu fiz um set desse cara aqui, né? Então eu vou fazer o update dele também. Então o update dele vai ser o January 1. Ok? Vocês estão entendendo aqui, né? Eu estou pegando os métodos aqui das classes e estou manipulando manualmente, apenas para facilitar a minha gerência, mas eu poderia fazer isso via um aplicativo, mobile, web, com cliques e mais cliques, isso aí é tudo tranquilo, não tem nenhum problema não. Pronto, fez o update, ele restaura o January, ok? Então essa manipulação é muito importante. Bom, agora deixa eu ver aqui alguns tributos que eu esqueci aqui. Ah, eu tenho dois aqui que são bem importantes e interessantes dentro dessa manipulação dos dados do January, que vão ser as manipulações de todos os demais, ok? Nos outros encontros a gente não vai criar tudo isso não. Como eu estou criando só para esse, já vai estar pronto, a gente só vai utilizar. É o Type Number Increment. Então imagina que você tem esse número aqui, ó, um número qualquer de livros vendidos, comprados, não importa, ou de gêneros, alguma coisa assim. Você quer incrementar ele, você não sabe quanto ele tem. Então o tipo incremento, nos casos aqui eu estou criando um acesso, né, para facilitar para mim aqui. Nesse caso, esse método meu, ele vai utilizar um método do parse server chamado setIncrement. Eu estou usando os mesmos nomes para ficar mais fácil. Ele pega o campo da tabela, a coluna e a quantidade que vai ser incrementada. Eu só fiz um encapsulamento aqui para ficar mais fácil. Então, qual que é o objeto? Eu vou pegar esse mesmo objeto aqui. Ah, não, esse aqui é o increment. Eu vou precisar desse object ID e da quantidade. Eu vou acrescentar esse, eu vou aumentar esse aqui em 10, só para dar um exemplo. Então esse valor aqui, 1 vai virar 11. O que ele faz? Isso aqui é um Dart simples, né? Ele vai pegar o objeto, a quantidade. Agora aqui é que está a parte do parse server. No Generate Entity, na tabela, ele pega essa classe, coloca o Object ID que eu passei, pega o nome desse campo. Eu posso até fazer isso aqui, ó, para gerenciar, para ficar mais fácil. Type number. Se por acaso eu for mudar o nome dessa coluna para, por exemplo, ao invés de number ser compra, essas coisas, eu só mudo aqui e atualiza aqui, atualiza no projeto inteiro. É bem prático isso. E a quantidade que vai ser acrescentada. E eu mando salvar. Dessa forma, ele vai acrescentar mais uma informação lá, ok? Então, vamos visualizar aqui. Ó, type number 1. Se eu executar o projeto aqui, ele... Olha lá, ó, ele vai executar, ele vai somar mais 10. Como ele vai sinalizar para mim aqui, quando que cumpriu o incremento. Então, se eu vier aqui... Tcharam, ok? Muito bom. Então, vamos lá. Agora, o decrement é a mesma coisa. Eu vou copiar aqui e fazer... O decrement, ele usa o setDecrement, que vai decrementar. Eu vou alterar aqui, porque foi uma alteração que eu fiz depois que eu comecei, só para facilitar, para ter mais referências. Mesma coisa, ele vai pegar o objeto e decrementar. Então, eu já vou pegar agora o decrement, né? Eu comento aqui. Poderia dividir a classe aqui, mas eu acho mais fácil estar mudando para cá. Essa área que está vazia daqui, né? Eu posso até colocar ela aqui assim, ó, e passar essas coisas para lá e ficar mexendo apenas nessa de cá e as classes que eu estou trabalhando estão aqui. Bom, então, ó, o decrement está aqui, ele vai decrementar, então eu vou decrementar aqui de 5, ok? Ele vai decrementar lá na minha quantidade. Mesmo processo, cria o parsObject, coloca o ID que eu quero, a partir daí ele vai atuar sobre esse ID. Se eu fizer o decremento de 5 para aqui, vamos ver para quanto ele vai mudar, ok? Olha lá, ó, tirou 5,
Ó, vamos ver, ele está fazendo o decrement, ainda não fez. Pronto, olha lá, ó, tá na 6, 6 mais 5, 11, ok? Tudo bem? Então aí eu posso fazer com facilidade o increment e o decrement. Agora, uma outra parte de gerenciamento, aí nós estamos aqui, ó, no Generate Page, nós estamos na parte de gerenciamento de dados. Aqui nós estamos criando, ó, dados em Generate, nós estamos criando dados em Generate, setando, fazendo essas coisas aqui, ok? Nós estamos nessa parte aqui ainda. Outra parte importante é a parte de arrays. Por quê? Porque o array, ele é... Aqui, ó, eu consigo fazer o set direto do string booleano e do número, é um caso, da data também, eu consigo fazer um acréscimo da data e tal, desculpa, acrescentar não, eu consigo fazer um update dela. Agora, o número, eu preciso do incremento e decremento, é uma função importante. Agora, o array também, o array, por exemplo, aqui eu posso precisar colocar nesse array um valor, tirar um valor, essas coisas assim, ok? Então, ó, como que eu faço o acréscimo de uma informação no array? Vamos colocar aqui, ó. Aqui, peraí. Bom, então, ó, eu vou pegar o objeto para setar o objeto e no set adiciona, eu vou adicionar isso aqui nesse array, esse valor. Esse valor que tiver aqui, ó, ele vai ser adicionado nesse array aqui. Aqui tem A e 1, duas strings. Eu vou colocar um B, por exemplo. B não. Aqui, ó, tem B, C, D. Eu vou colocar um D. Então eu vou vir aqui. Eu peguei uma gripe essa semana, então eu tô com a garganta muito irritada. Mas eu vou tentar aqui não tossir muito para vocês aí. Então eu vou colocar o AA lá, ok? Eu tenho o ID e o objeto, então ele vai setar o AA lá, nesse array. Para eu fazer o apontamento aqui, de novo, só para ficar mais fácil, mas eu poderia deixar, posso deixar esse aqui também, só para vocês verem que funciona do mesmo jeito. Pode executar, tá tudo salvo, beleza, vamos lá. Ok? Acompanhando aí. Essa parte realmente é bem grande, porque eu tenho que fazer várias funções nela e vários testes, e vai e vem no database, mas é para vocês verem com clareza tudo que está acontecendo. Então aqui, ó, eu acrescentei o AA. Agora, eu preciso acrescentar um A só, ok? Ó, já existe um A, eu vou acrescentar um outro A. Esse acrescentar um outro A, esse aqui, ó, ele adiciona independente de repetindo se necessário. Então, ele vai colocar um A lá no final dele. Então, olha lá, ó. Ele não analisa se tem outro A. Agora, e se eu quiser fazer esse adicionar, mas ele não adiciona se já existir? Se já existir, eu uso esse aqui, ó. Esse atributo aqui, ó. Desculpa, esse método aqui, ó. Ele adiciona, mas ele não repete. Aí eu vou usar esse de cá, ó, adiciona único, ou seja, eu não quero que você adicione o AA. O AA já tem, ok? Está acompanhando a sequência? Então, ó, ele pega o ID, faz no passo object, seta, adiciona único, ou seja, se já tiver, ele não vai mudar. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou mandar ele acrescentar um outro AA. Olha lá, ó, mas ele não vai acrescentar. Ele vai executar essa função, mas ele não vai acrescentar nada. Olha lá, ó, adiciona, type array set adiciona unique. Olha lá, adiciona unique. Olha lá, ó, ele não vai adicionar. Por quê? Porque esse AA ele já existia, então eu não adiciono nenhum. Agora, outros dois tipos bem importantes são esses aqui, ó, que é o adiciona all, que é uma lista que eu vou mostrar aqui agora, ó. Eu adiciono all. O adiciono all, ele apenas vai me adicionar uma lista de alguns. Então, ó, um D e um E. Olha lá, ó, o D e o E. O D e o E, se eu for adicionar lá, ok?
Então, ó, mesma coisa, eu passo o ID e passo os valores. Eu vou setar o ID aqui e eu vou, nesse array, eu vou colocar, adicionar todos esses. Esse adicionar all é apenas várias chamadas ao adicionar o de cima, ok? Então vamos executar, voltar aqui para a gente verificar. Bom, olha lá, ó. Adicione set, adicione all. Olha lá, adicione all. Então, olha, vai adicionar o D e o E. Olha lá, ó. Opa, aqui, ó. O D e o E foi adicionado, ok? Da mesma forma, eu tenho o adicione all unique. Ou seja, eu quero adicionar, mas eu não quero repetir. Olha lá, ó. Aqui, ó, a gente presta atenção que eu tenho um A, ó, um AA e um D. Então, ó, um AA, um D e um F. Ó, vai adicionar todos. Ó, adicionar todos, mas o AA e o D eu não tenho. Eu já tenho. Então, ó, adicione all unique. Então, vamos colocar aqui, ok? Adicione all unique. Então, ó, o AA e o D eu já tenho. O F não. O F eu não tenho. Então, vamos lá. Executando. E vai executar o set adiciona all unique. Vamos ver a reação se ele vai... Olha lá, o F. Olha lá, executou. Olha lá, o AA e o D ele não duplicou, mas o F que não tinha, ele acrescentou, ok? Então esse é o comportamento desse único. Bom, então nós já varremos aí todas as funções de adicionar os dados dentro dos atributos, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês aí. Olá, eu me esqueci de dois métodos aqui muito importantes que são o de remover um elemento do array ou remover múltiplos elementos do array. Então vamos lá. Se eu for remover um elemento do array, então eu vou usar o type array set remove, ou seja, ele vai remover um elemento do array. Mas se esse elemento repetir, ele remove todos. Então aqui, ó, nesse mesmo objeto aqui, eu tenho o A e o A. Se eu mandar repetir, remover o A, observem que ele vai remover o A, os dois A's que existem lá. Então vamos executar e vamos esperar. Ele vai passar aqui pelo set remove e o set remove all. Então, no caso aqui é só o set remove. Então olha lá, ó, o A e o A, olha lá, ó, ele vai remover todos os dois A's. Então o set remove remove todos. Agora, eu tenho um outro lá, ó, que é o AA e o D. O AA e o D só tem um, mas eu não tenho o G. Então agora eu vou usar o set remove all, ou seja, ele vai remover todos eles, mesmo que tenham repetidos, ok? Então vamos lá. Ele vai remover todos, o A e o D, e esse G, ele, como ele não existe, ele não vai fazer nada com esse D, ok? Esse G, desculpe. Ó, o A e o D. Olha lá, o A e o D. Ou seja, ele removeu todos e o G, como não tinha, ele não fez nada. Isso é muito interessante, que ele não gera erro, né? Tudo bem? Então só faltavam esses dois métodos, eu tinha esquecido da minha lista inicial. Obrigado, um abraço, Deus abençoe.